Olá pessoal, tudo bem? Sou Luciano Betim, pastor aqui da Igreja Presbiteriana do Redentor em Curitiba. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho a respeito das leituras que eu tenho feito nesses dias de quarentena. Nós precisamos aproveitar as oportunidades, remir o tempo, como escreve São Paulo lá na carta aos Efésios. Aproveitar todas as oportunidades, aproveitar o tempo. E dois livros interessantes para você que gosta de estudar a respeito dos dons espirituais, eu indicaria para você um livro em perspectiva cessacionista e um livro em perspectiva continuista. Ambos são livros, eu diria assim, moderados, né? Então, a respeito do cessacionismo moderado, este livreto aqui do Thomas Schreiner, da editora Vida Nova, é um livro fantástico. Este autor, ele é da escola moderada. O que essa linha de pensamento ela ensina? Basicamente, para o cessacionismo moderado, os dons espirituais, eles são concedidos de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, o dom da profecia, o dom de línguas, foram dons bastante necessários, bastante utilizados na igreja antiga, né, na igreja primitiva. Assim como o dom de milagres, por exemplo, de sinais e maravilhas. Mas o cessacionismo moderado, ele vai ensinar que, na medida em que as necessidades elas vão surgindo, Deus pode conceder esse dom. Principalmente dom como dom de cura. A profecia ela é um pouco redefinida nesse dom aqui, nesse livro, como um dom mais para uma percepção, mais para uma palavra de conhecimento e não necessariamente uma profecia no sentido do Novo Testamento, que era chamada de profecia revelatória. Então o que nós temos hoje é a profecia declaratória fundamentada na Bíblia. Enquanto que nos tempos do Novo Testamento, em que os livros estavam sendo escritos, a profecia ela era revelatória. Aquilo que ia sendo revelado, mais tarde se tornou o Novo Testamento. Esse tipo de profecia não há mais. Então nós temos hoje os chamados insights, as chamadas percepções, as chamadas palavras de conhecimento, mas não envolvem, por exemplo, questões canônicas. Não são ensinos canônicos, porque a Bíblia não está mais sendo escrita. Então, dons espirituais, uma perspectiva cessacionista. Mas há uma outra corrente chamada continuismo moderado. Veja, cessacionismo moderado e continuismo moderado. Essa corrente é bem representada por Samuel Storms. Basicamente, a corrente continuista moderada, a percepção deles é que não há um enquadramento nem na visão tradicional, nem na visão pentecostal. Então, por exemplo, para esta perspectiva continuista moderada, o batismo no Espírito Santo ele vai ocorrer no momento da conversão, E não há necessidade de se falar em línguas. Línguas não é sinal de nada, de coisa alguma. É mais um dom que, se Deus assim desejar, se o Espírito Santo em sua soberania optar, ele distribui ao povo de Deus, mas não há necessidade de se falar em línguas. Batismo no Espírito Santo ocorre na conversão, sem a necessidade de se falar em línguas. Valoriza-se bastante dons de curas, principalmente em contexto missionário, para que as pessoas elas sejam atraídas para o evangelho da salvação. Então são duas linhas de pensamento, uma moderada, cessacionista moderada, outra continuista moderada. Eu sempre brinco que elas se complementam, O que falta numa você vai encontrar na outra. Então, fica aí para vocês duas dicas de leitura. Aproveite bem esse tempo de quarentena. Leia, aprofunde-se, analise. Lembre-se sempre, primeiro os fatos, depois a análise. Não faça um julgamento, não dê uma opinião sem conhecer ambas as perspectivas. Que Deus abençoe a todos, tenham um bom restante de semana. Fiquem todos na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.